A paz de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 3. Neste capítulo vamos aprender sobre o censo dos levitas. Eles não foram contados junto com as outras tribos de Israel, porque eles tinham um propósito diferente. Nosso Deus tem um propósito para mim, tem um propósito para vocês, cada um tem o seu propósito. E tem um propósito coletivo, né? Porque o propósito coletivo da nação de Israel era serem obedientes à lei, guardarem os mandamentos e serem representantes de Deus na terra. Já o propósito da igreja coletivo é ter fé em Jesus Cristo e anunciar o evangelho a toda criatura. Então todos nós temos a função de pregar o evangelho, de anunciar e trazer mais almas para a salvação para Jesus Cristo. E cada um tem sua função individual. Tem pessoas que são levantadas para o ministério na igreja, tem pessoas que são evangelistas, tem pessoas que vão orar nos hospitais, outros vão anunciar o evangelho nas prisões, tem pessoas que vão ajudar a necessidade do pobre. Então a igreja tem várias funções, cada um tem o seu dom e seu talento natural dado por Deus, amém? Então respeitem os dons que Deus te deu e a função que Ele deu para cada um, tá bom? Não interfiram na função dos outros. A gente vai ver muito isso aqui nesse capítulo, sobre propósito, sobre função na igreja. E o assunto principal aqui desse vídeo de hoje é se um cristão pode perder a salvação ou não, né? Então vamos começar o estudo com a ajuda de Deus e do seu bom Espírito, em nome de Senhor Jesus. Números capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar administram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então aqui tem um primeiro exemplo de que um cristão ele pode perder a salvação sim. Não basta ter fé em Jesus Cristo e ser batizado, tá bom? Esse é o princípio. Todo mundo, esse é o caminho para a salvação. Jesus Cristo pagou todos os pecados nossos na cruz. Todo aquele que o aceita tem todos os seus pecados perdoados. E a partir desse dia, você ganha uma nova chance. Você nasceu de novo. Então você agora tem uma vida nova. Tudo que você fez até aquele dia ficou para trás. Só que essa vida nova que você ganhou, você pode tanto fazer coisas boas como ruins. Se você fizer coisas ruins, você não nasceu de novo. E você não vai entrar no céu. Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É aquele que se afasta desse caminho, ou porque perdeu a fé em Jesus Cristo, ou confessa a fé, mas não anda no caminho estreito do Evangelho, da sua palavra, não anda em obediência, se ele morrer nessa condição, ele vai perder a salvação. Amém? Aqui, ó, o exemplo bem claro disso. Nadab e Abiú, eles eram os primogênitos. O Nadab era o primogênito do sumo sacerdote Arão. Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos. Eles tinham por direito a primogenitura. E eles foram consagrados a Deus, foram sagrados, como está escrito aqui, foram ungidos para fazer parte do ministério, para ser sacerdote. Isso é muito importante. Então eles acreditavam em Deus, foram consagrados, fizeram a consagração de 7 dias dentro do tabernáculo, não podia sair de lá. Aprenderam toda a função do tabernáculo, mas não deram valor. Apresentaram um fogo estranho diante de Deus e Deus os matou. Eles perderam a salvação. Eles estão até hoje lá, condenados no inferno, porque eles não deram valor para aquilo que Deus deu para eles. Então você que aceitou a fé em Jesus Cristo, dê valor para a obra que Cristo fez na cruz para te salvar, porque senão você pode perder a salvação sim. Se uma pessoa fosse salva apenas por ter fé em Jesus Cristo e ser batizada, ela já é salva, então ela pode ficar tranquila. Então por que Jesus Cristo falou da necessidade de orar e vigiar? Porque nós temos que seguir um caminho. Enquanto nós estamos aqui nessa terra, aqui é um lugar de transição. Nós somos testados aqui. Jesus Cristo falou que apenas os vencedores vão herder a coroa da vida eterna. Por isso que na palavra de Deus tem vários versículos que falam dos eleitos, dos escolhidos. A pessoa, por que tem uma eleição? Porque não são todos que vão alcançar a salvação, tá? Então todos que aceitaram Jesus Cristo têm todos os seus pecados perdoados, mas a partir em diante nós continuamos sendo testados. E apenas aqueles vencedores, os eleitos, os escolhidos vão herdar a coroa da vida eterna. Então ore e vigia para não desviar do caminho estreito que é Cristo Jesus. Tenha fé nele, não negue por nada e viva o Evangelho. E quem vive, confessa a fé, mas não obedece, fica em pecado continuamente, estes não vão alcançar a salvação, porque os pecadores não vão entrar no reino do céu. Amém? O pecador é aquele que peca continuamente. Agora você que peca
você se sente mal por ter pecado. É porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele está te incomodando. Olha, você está pecando. Peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e você será perdoado. Amém? Que nem o filho pródigo. Jesus Cristo ensinou que ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Então ele está sempre disposto a aceitar de volta os que se desviaram e se perderam, porque ele quer salvar a todos. O filho pródigo voltou e alcançou a salvação. O seu pai ficou feliz e fez uma festa para ele, representando as bodas do cordeiro, né? Mas e quantas pessoas que a gente vê na igreja que eram fiéis a Deus, que serviam a Deus, tinham até dons do Espírito Santo, tinham cargo no ministério, e esfriaram na fé, abandonaram a Deus e morreram nas drogas, morreram no adultério, morreram nos prazeres da carne, perderam a salvação. Essas pessoas ficaram no meio do caminho, não foram vencedores, não foram eleitos, eles deixaram o caminho estreito, se desviaram. E nosso Senhor disse que nós não podemos nem desviar para a esquerda nem para a direita, nós temos que seguir um caminho reto, e o caminho reto é a palavra de Deus, é seguir o exemplo de Cristo. Jesus Cristo batizou, nós temos que batizar. Jesus Cristo ensinou que tem que perdoar, perdoe. Siga Jesus Cristo, Ele é o caminho. Olha para Cristo. Se você tem dúvida se uma coisa é certa ou não, olha para Cristo. Jesus Cristo faria isso ou não? É simples. Jesus Cristo é a bússola. Ele que nos mostra o caminho para entrar no céu. Tá bem? É só ter fé nele não alcança a salvação. Isso está bem claro aqui nesse capítulo. Vai ter outros exemplos, tá bom? Vamos continuar a leitura. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi e põe na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos dentre os filhos de Israel, lhes serão dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. Aqui é como Deus, ele gosta muito de ordem. Se Deus determinou que Arão e seus filhos serão sumos sacerdotes, não era para nenhuma outra pessoa chegar lá e exercer a função de sacerdote, senão certamente ia morrer. Então, isso aqui fica uma lição para nós, para a gente não se intrometer no serviço dos outros, amém? Se te pedirem ajuda, tudo bem, tanto isso no serviço como na igreja, em qualquer lugar, não se intrometa no serviço dos outros, amém? Deus, ele gosta de cada um fazendo a sua função, faça a sua função. Você quer se destacar, quer chamar a atenção de Deus, ou do seu patrão no seu serviço, ou do seu professor na escola, não se intrometa nas atividades dos outros, faça a sua bem feito, amém? Aí você vai chamar a atenção do teu Deus, do seu patrão, e vai chamar a atenção também dos seus professores, e você vai se destacar em qualquer lugar. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: e eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Aqui, nesse verso 12, é outro exemplo que um cristão pode perder a salvação, sim. Deus, ele fez a primeira aliança com Israel. Israel quebrou essa aliança, porque Deus deu os mandamentos, ele falou com eles nas nuvens, né? E eles não suportaram a voz do Senhor, mas eles escutaram todos os 10 mandamentos e falaram com a boca deles que iam fazer, né? Aí Moisés subiu no monte para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, e quando desceu, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Então já quebraram a aliança no primeiro dia. Santo Deus, misericórdia, já em menos de 40 dias, né? Porque foi o processo que Moisés demorou para subir e ficar no monte, e Deus entregar as tábuas para ele voltar, né? Eles já pecaram, já quebraram a aliança. Então, e quando Moisés viu aquilo, ele falou: quem está do lado de Deus e quer defender a honra de Deus, vem do meu lado. Apenas os levitas ficaram do lado de Moisés. E Deus usou dos levitas para julgar aqueles que pecaram do bezerro de ouro. E Deus mandou os levitas matarem bastante pessoas lá que tinham pecado de idolatria, né? Então, se a pessoa for desobediente a Deus, ela certamente morrerá. O salário do pecado é a morte. Então, se um cristão pecar continuamente, certamente morrerá e perderá a salvação. Da mesma forma que os primogênitos de Israel perderam o direito de serem sacerdotes. Deus queria que todo primogênito de todas as tribos trabalhassem no tabernáculo e fossem sacerdotes, servissem a Deus. Mas pela sua desobediência e pelo seu pecado, eles perderam esse direito. Então a pessoa pode perder o direito da salvação. Quem ganhou o direito foi os levitas. Da mesma forma que Israel perdeu o direito, eles eram a nação escolhida. Agora todo aquele que crê em Jesus Cristo ganha o direito da salvação.
E todo aquele que não crer, perde o direito. E todo aquele que confessa que acredita, mas não põe em prática, também perde esse direito. Amém? Porque todo primogênito meu é desde o dia que feri, e todo primogênito da terra do Egito santifiquei para mim. Todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meu serão. Eu sou o Senhor. Como Deus é homem, não é homem para mentir, né? Nem filho do homem para se enganar, né? Para voltar atrás. Ele disse que os primogênitos seriam dele. Ele prometeu. Só que, como eles não cumpriram a parte deles, ele não aceitou eles como sacerdote. Mas eles podiam resgatar. Então eles tinham que resgatar, porque os primogênitos continuariam sendo de Deus. Eles só não iam fazer o serviço no tabernáculo. Só os levitas que iam fazer. Mas eles eram do Senhor, porque Deus não volta atrás na sua palavra. Então eles tinham que pagar um resgate. Porque como já eram de Deus, e eles não podiam fazer a função no tabernáculo, eles tinham que pagar um resgate para poder voltar a ser deles, né? E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações, contarás todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate e Merari. Então, esses 3 filhos de Levi, eles formaram 3 repartições aqui na tribo de Levi, né? E dos filhos dele, ele vai colocar ao redor do tabernáculo. Aí eu vou colocar aqui na imagem, na tela, a imagem da formação dos levitas em volta do tabernáculo e as suas funções, para ficar bem fácil de vocês entenderem, porque a leitura é meio complicada, tem bastante nome aqui, né? Mas conforme eu for lendo aqui, vocês vão olhando na imagem na tela para vocês entenderem, tá? E os filhos de Coate, pelas suas gerações, Anrão, Eizar, Hebron, Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas gerações, Male e Muzi. Estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos libinitas e a geração dos sineitas. Estas são as gerações dos gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo varão, pela idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500. As gerações dos gersonitas assentarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Então Eliasaf é o príncipe, era o responsável da tribo de Gerson, né? E a guarda dos filhos de Gerson na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a geração dos Anranitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzelitas. Estes são as gerações dos Coatitas. Pelo número contado de todo varão, da idade de 1 mês para cima, foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As gerações dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca da aliança, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com o que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão. O sacerdote terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Olha a responsabilidade do Eleazar, né? Ele cuidava de todas as tribos de Levi aqui, né? Então, toda a responsabilidade estava sobre Eleazar, né? Qualquer coisa que ele fizesse de errado, ele que seria cobrado. De Merari é a geração dos Malitas e a geração dos Musitas. Estas são as gerações de Merari. E os deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiel. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço, e as colunas do pátio ao redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo do oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado da guarda
do santuário para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que chegar morrerá. Então qualquer um que chegasse aqui, que não fosse da casa de Arão, que não fosse Moisés, que fizesse essa função aqui de transmitir as leis e ficasse aqui na banda do sol nascente, certamente morreria. Então não se intrometam no serviço dos outros, tá bom? É a função de cada um, Deus quer que eles façam, tá? Todos os que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de um mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes, da idade de um mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. Falou o Senhor mais a Moisés: torna os levitas em lugar de todo primogênito entre todos os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Então os levitas tomaram o lugar dos primogênitos das outras tribos. Da mesma forma que Jacó tomou a bênção de Esaú, ele não deu valor para a sua primogenitura, né? Então a palavra de Deus tem vários exemplos de que a pessoa pode perder o seu cargo na igreja e pode perder a salvação, pode perder a bênção também, né? Então vamos vigiar, orar e vigiar como Jesus Cristo nos ensinou, porque o caminho para a vida eterna é estreito e nós devemos andar nele, tá bom? Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Quanto aos 273 que se houveram de resgatar, que sobrepujaram os levitas dos primogênitos dos filhos de Israel, tomarás para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Os tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgates, para que sobejam entre eles. Então Arão, ele era o tesoureiro do arraial de Israel, né? Olha a função, a responsabilidade que ele tinha, né? E vocês vão ver logo para frente que vai ter uma rebelião, tanto por inveja de Moisés e de Arão, e também, eu acho que também tinha interesse financeiro aqui também, né? Da mesma forma que Judas, ele quis ser o tesoureiro, né? Porque ele tinha interesse em roubar lá o dinheiro, né? A gente vai ver uma rebelião de Coré mais para frente. A gente vai estudar nos próximos capítulos, amém? Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Porque todo mundo que cuida do dinheiro ora bastante e vigia, porque tem sempre gente de olho na tua função. Porque tem pessoas que não têm boas intenções, que quer cuidar do dinheiro para poder desviar o dinheiro, né? Então a função de tesoureiro é um cargo de muita confiança. Jesus Cristo escolheu Judas para essa função porque ele sabia que tinha que cumprir as profecias, né? Que não tinha que trair ele, né? Ele já escolheu Judas por causa disso. Ele sabia que ele ia trair ele, né? E que ele era um ladrão. Então vamos orar e vigiar, porque a função de cuidar de dinheiro é muito perigosa, tá? A pessoa tem que estar sempre em constante comunhão para não desviar dinheiro, amém? Porque o dinheiro que é dado em oferta, em dízimo, é do Senhor, é para ser usado para as coisas de Deus. Se você desviar, toma cuidado. Olha o destino do Judas aí, que o Judas desviava, hein? Vamos tomar cuidado. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Aí eu vou colocar agora para vocês uma tabelinha sobre a primeira aliança e a segunda aliança. Como que foi feita as promessas e como que foi feita a quebra da primeira aliança e como que pode se quebrar a segunda aliança também, tá? Se você não acreditou em Jesus Cristo, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você entrou na primeira aliança, você aceitou um compromisso, um noivado, né? Porque a igreja é a noiva de Deus, não é a esposa ainda. A gente só vai alcançar a salvação, vai se tornar a esposa quando Jesus Cristo voltar, né? Até lá a igreja não é esposa, é uma noiva. E a noiva ela tem que mostrar valor para o seu esposo, né? Para o seu noivo, para ele querer casar com ela. Porque senão Israel não foi uma boa noiva. E Deus quebrou a aliança. Tirou a aliança de Israel e colocou a aliança na igreja. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Então vamos tomar cuidado para que o noivo não tire a aliança de você. Amém? Então vamos viver em santidade para Deus.
Aqui, ó, na primeira aliança, as condições de a condição tinha que obedecer à lei, né? Na graça, a condição é a fé em Jesus Cristo. Então, essa é a condição para você fazer parte da primeira aliança, era a fé na lei. Na nova aliança, a fé em Jesus Cristo. E Deus faz promessas, né? Serão a primeira aliança, vocês serão um povo eleito, um reino sacerdotal, uma nação santa perante os povos, né? E para a igreja também ele faz as mesmas promessas, né? Vocês serão uma geração eleita, serão reis e sacerdotes, nação santa, separados, né? Para a eternidade. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Viu como a primeira aliança e a segunda são idênticas? O que mudou é a noiva. A noiva era Israel na primeira aliança, né? E o noivo era Deus. Na nova aliança, o noivo é Cristo. E a noiva é a igreja, tá bom? Nós estamos nos preparando para um casamento. Então, sejam fiéis. Na parábola das bodas, aquele que aceitou o noivado e foi para a festa das bodas, foi aceito. Mas aquele que chegou sem as roupas nupciais foi lançado fora, onde há fogo e ranger de dente. Então, não pode chegar de qualquer jeito, né? Então, para alcançar a salvação, tem que ter fé em Jesus Cristo e viver o Evangelho. Tem que viver. Se você se desviar, vai ser jogado no inferno. Vamos tomar cuidado. Aqui, em Hebreus capítulo 8, verso 9. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Aqui, ó, Israel, eles tinham direito da salvação. Era para eles as promessas. Mas por eles não darem valor, não permaneceram naquele concerto, Deus não atentou para eles. Da mesma forma, nós cristãos, se nós não demos valor para o concerto, para o Evangelho, para viver para Cristo, aprender com Ele, pôr em prática, Ele não vai atentar para nós não vamos conseguir alcançar a salvação, tá bom? Ele não vai ajudar a gente a entrar no céu. Agora, se a gente buscar a Jesus Cristo, orar sempre, vigiar e tentar fazer o máximo possível do que está escrito na palavra, esse Jesus Cristo vai atentar, vai ajudar e vai nos guiar até a gente conseguir vencer até o final das nossas vidas e entrarmos no céu e vivermos com Cristo Jesus. Em João capítulo 15, verso 2 e 6. Toda vara em mim que não há fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Então aqui está bem claro que se a gente estiver ligado na videira, aceitou Jesus Cristo, glória a Deus, você está ligado na videira. Mas se você não produz bom fruto, você é tirado fora e você vai ser queimado. Amém? Todo mundo entendeu isso? A seriedade desse assunto? Então a pessoa pode perder a salvação? Sim, está muito bem claro na Bíblia. E quem ensina de forma diferente é negligente, porque as pessoas podem perder a salvação, sim. Toma cuidado com esse negócio de super graça. Que acredita em Jesus Cristo está salvo. É mentira, tá bom? Nós só estaremos salvos completamente se morrermos em Cristo Jesus, se não negarmos Ele até o fim e praticarmos a sua palavra. Amém? Moisés e Arão e seus filhos, os sacerdotes, acamparão do lado esquerdo do oriente do tabernáculo. Essa é a função do acampamento dos levitas, né? Eles tinham que transmitir a lei de Deus e exercer o sacerdócio no tabernáculo. Então, os levitas, eles têm um compromisso de ensinar a palavra de Deus. Então, se a pessoa ensina a palavra de Deus, falando que o cristão, uma vez que batizou e crê em Jesus Cristo está salvo, ele está sendo uma igreja irresponsável. Moisés e Arão ensinavam a lei exatamente do jeito que Deus mandava. E nós, igreja, nós que ensinamos a palavra de Deus, temos que ensinar a palavra do jeito que Jesus Cristo ensinou. Amém? Então, quem ensina que uma vez aceitou Cristo está salvo, é mentiroso, tá bom? Vamos tomar cuidado com isso, porque a palavra de Deus não pode pegar um texto isolado, tem que lê-la por completo. Tem muitos textos que falam que a pessoa pode perder a salvação, sim, como eu citei aqui, né? Outro exemplo, 1 Samuel, capítulo 13, 9 e 14. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas
e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Santo é Deus. Deus queria dar o reinado para Saul, seria para reinado, olha, para sempre. Ele perdeu isso. E Deus levantou o rei Davi, porque ele era segundo o seu coração. Então, Deus pode, se você não der valor para o que Deus te deu, Deus deu o reinado para Saul. Ele não deu valor e foi desobediente. Ele foi se intrometer no serviço de sacerdote. Ele era rei, cada um na sua função, como eu expliquei nos capítulos passados aqui, né? Se você tem a função de rei, exerça com maestria, seja obediente a Deus, e você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe de todos vocês, ore a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado, em nome de São Jesus.